Estamos iniciando a sua transmissão. Obrigado, Senhor, por suas bênçãos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. André Barroso, jornal ao vivo vocês aqui na igreja Nossa Aparecida. Nós vamos ver aqui a pregação do Rony Mar, hein? O Senhor me deu duas palavras para percorrer toda a diocese de São João do Rei nesse dia, que é alegria e misericórdia. Essas duas palavrinhas, elas são como que um sustentáculo para a minha coordenação por onde eu passar, na missão de pastorear, na missão de cuidar, na missão de me aproximar cada vez mais dos servos e daqueles que participam dos nossos grupos de oração pela nossa diocese. Essa é a minha missão, é de aproximar, de estar presente com vocês, é de estar conhecendo vocês, é de estar pastoreando, fazendo aquele trabalho do pastor que cuida da sua ovelha, que leva o alimento para a sua ovelha, que cuida da ovelha que está ferida. Então, para mim, é uma alegria imensa estar com vocês aqui na cidade de Barroso, participando deste reunião de carnaval. Eu queria que você desse uma olhadinha para esse irmãozinho, para essa irmãzinha que está aí do seu lado. Você vai falar para ele, para ela assim: aqui você não é um estranho, uma estranha. Aqui você não é um forasteiro, uma forasteira. Você vai falar para o irmãozinho, para a irmãzinha. Aqui você é um filho, uma filha amada de Deus. Você é meu irmão e minha irmã. Nós somos filhos amados de Deus. Que você possa ficar em pé agora, com todo carinho, com toda delicadeza. E você vai dar um abraço nesse irmão e nessa irmã. Um abraço cheio do amor de Deus. Fala para ele, para ela: seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã. Aqui a casa é nossa. Nós estamos na casa da mamãe, nós estamos na casa do papai. Aqui nós somos amados, aqui nós somos amadas. O tema da nossa pregação desta noite é desperta. Podem acertar? Desperta. Em Jesus, Deus te escolheu. Eu queria que você já pegasse a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 3 a 6. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Carta de São Paulo está no Novo Testamento. A minha Bíblia aqui não dá para falar a página, não é uma Bíblia grande, é diferente da de vocês aí. Amém? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus, por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por Ele no bem amado. Palavra do Senhor.
irmãos e minhas irmãs, a carta de São Paulo aos Efésios vai relatar para nós todo o cuidado do apóstolo Paulo por essa comunidade, pela comunidade de Éfeso. Essa comunidade que foi, num primeiro momento, evangelizada pelo apóstolo João. Era uma comunidade, quando ela fez ali a sua primeira experiência, o seu primeiro contato com a palavra de Deus, a comunidade então experimentou de uma forma muito eficaz a presença de Deus e fez também a experiência do amor de Deus, que é o Pai. Era uma comunidade muito assídua, muito prestativa, uma comunidade muito ativa na evangelização, na propagação do reino de Deus. Então São Paulo, carinhosamente, como sempre ele faz, como todas as comunidades, ele manifesta todo o seu apreço, todo o seu carinho, e ele começa dizendo para essa comunidade, né? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com a bênção espiritual em Cristo. Veja bem que ele vai citar 3 verbos: nos abençoou, nos escolheu e nos predestinou. Então, primeiro, o Senhor lembra a comunidade que a comunidade é abençoada por Deus. O que é ser abençoado por Deus? É receber os favores de Deus. Se nós voltarmos lá no início da palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, na criação, nós vamos ver lá que Deus criou tudo. Antes de criar o ser humano, Deus fez o céu, Deus fez a terra, Deus fez as montanhas, Deus fez os mares, os animais, os peixes. Deus fez tudo. E depois Deus então criou o homem. E Deus, em tudo que Deus criou, Ele submeteu ao homem. Ou seja, Ele deu para o homem toda a obra da criação. É como se, para a gente entender ali, um casal de namorado, quando ele é noivo, né, já está lá com seus 2, 3, 4, 5, 10 anos de namoro e resolve se casar. Então ele entra no processo de preparação para o casamento, não é assim? A moça então começa a fazer o enxoval, o rapaz começa a fazer a casa, a moça hoje a moça ajudar. Então eles planejam tudo, compram um terreno, vai atrás de um pedreiro, vai atrás de quem faz plano de construção, de um pedreiro, faz a planta, aquela coisa toda maravilhosa, a casa dos sonhos, né? E vai preparando tudo para o casamento. Assim foi com Deus antes de nos criar. Deus preparou todo o ambiente, Deus preparou a casa, né? A CNBB gosta muito de falar isso, né? A nossa casa comum, né? Deus criou a natureza, criou tudo isso por amor. Então, através da criação de Deus, nós fomos abençoados. Imagina se faltar para nós o ar, o que acontece com a gente? Imagina se faltar água, o que acontece com a gente? Se faltar o alimento, o que acontece com a gente? A gente morre. Então Deus criou tudo para a nossa sobrevivência. E tudo isso por amor a cada um de nós, né? Às vezes a gente vem para um grupo de oração, vem para o reunião, quer fazer uma experiência estrondosa do amor de Deus, mas veja bem o tema: desperta em Jesus Cristo que te escolheu. Mas primeiro desperta
vida. A gente esquece de levantar de manhã cedo e agradecer, né? Eu estou vivo mais um dia. Deus está me dando a oportunidade de viver. Eu estou respirando. Eu estou enxergando. Eu estou ouvindo. Eu estou caminhando. Tem alimento na mesa. Eu sei que às vezes a gente passa aí umas dificuldades, umas tribulações, mas faz parte da vida do cristão. Então, ser abençoado por Deus é perceber tudo que Deus já fez por cada um de nós, através da sua criação. A primeira coisa que Deus fez conosco foi nos dar esse presente, que é nos chamar à existência, nos chamar à vida, nos chamar a existir. E nós existimos para a glória de Deus. Nós existimos para dar glórias a Deus. Então o cristão, ele precisa necessariamente todos os dias, em todos os momentos, perceber. Eu sei que eu tenho falado muito isso nas minhas últimas pregações, porque Deus tem feito isso comigo. Perceber os sinais. Deus usa muito isso na palavra de Deus. Os sinais de Deus. Diariamente, Deus falando conosco, Deus se conectando com cada um de nós, percebendo os sinais da sua presença, porque Ele não é um Deus distante, é um Deus que está dentro de cada um de nós, que nos ama profundamente, nos ama de tal modo que quis permanecer, que quis estar, que quis morar dentro de cada um de nós. Então, a partir daí, a gente começa a perceber, o Espírito Santo vai abrindo os nossos olhos espirituais, os olhos do nosso coração, para perceber, sentir, fazer a experiência do amor de Deus, que nos abençoa a cada momento, que nos abençoa com a chuva, que nos abençoa com o dia, que nos abençoa com a noite, que nos abençoa com a vida, que nos abençoa com a família, que nos abençoa com os filhos, que nos abençoa com o casamento, que nos abençoa com o trabalho, que nos abençoa com nossos pais, que nos abençoa com nossos irmãos, que nos abençoa até com os nossos inimigos. A palavra de Deus, quem foi na missa esse final de semana, eu dei uma olhadinha ali. Eu participei da missa na parte da manhã, ainda a liturgia da igreja na parte da manhã é a liturgia do sábado mesmo, mas de meio-dia para tarde já entramos na liturgia do final de semana, na liturgia de domingo, e a palavra de Deus vem nos exortar: amai os nossos inimigos. Se você não amar aqueles que te odeiam, o que você está fazendo de extraordinário? Mas isso é possível? Isso é possível quando o nosso coração está mergulhado em Deus, quando o nosso coração está mergulhado no amor de Deus. Nada atinge o nosso coração, porque está pleno da presença de Deus, pleno do amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, então Deus nos abençoou com tudo o que nós precisamos para sermos felizes. Para ser feliz não precisa estar com um bolso cheio de dinheiro, não. Para ser feliz não precisa ter um milhão emprego, não. Não que isso seja proibido, não é isso que quer dizer aqui. Para ser feliz é preciso estar com o coração constantemente mergulhado na presença de Deus e do seu amor, porque Ele nos abençoa constantemente, constantemente. Depois a palavra São Paulo vai lembrar a comunidade, né? E nos escolheu nele antes da criação do mundo. Eu dizia agora há pouco, né? Antes que Deus preparou tudo para cada um de nós. Então veja bem, quando Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo, toda a natureza, tudo isso que Deus criou já tinha eu e você dentro do seu coração. Eu gosto de falar assim: antes de Deus, antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, nós fomos gerados no coração de Deus, que nos ama profundamente. Então Deus criou tudo já pensando em mim, pensando em cada um de nós. Cutuca o irmãozinho da direita e da esquerda e fala para ele assim: ó, Deus pensa em vocês desde toda a eternidade. Aliás, você vai falar para ele assim: ó, antes de tudo, Deus pensou em você.
Nós somos escolhidos a dedo por Deus. Veja bem, no seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para nos fazer resplandecer a sua maravilhosa graça. Nós somos reflexos do amor de Deus, nós somos reflexos de Deus, nós somos filhos de Deus, trazemos em nós os traços de Deus. Somos, a palavra de Deus no livro de Gênesis vai dizer que somos a sua imagem e semelhança. Precisamos, irmãos, retomar, despertar o nosso coração para essa experiência novamente, retomar de novo essa experiência do amor de Deus que muda, que transforma a nossa vida, que cura os nossos corações. Irmãos, a palavra de Deus, lá no livro do profeta Jeremias, vai dizer assim: antes que no seio fosses formado, eu já te conheci. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Deus nos presenteou com a vida para testemunhar, com a vida e com a palavra, de que nós somos filhos amados de Deus. Essa é a missão do cristão. E não só aqui dentro da igreja, né? Nós insistimos constantemente nisso, mas lá no ambiente de trabalho, lá é difícil dar testemunho, né? Teve um dia essa semana, faleceu uma vizinha nossa, lá na roça, e eu fui de manhã, foi quarta-feira, no velório dela em Prados, e o velório dela foi 10 horas da manhã, e na hora que eu estava indo embora, eu aproveitei a oportunidade para rezar o meu rosário, e ia rezando, estava sozinho de carro. Aí na hora que eu passei, não sei se vocês conhecem a bandeira do Franca Talada, ali tinha uma moça lá, aparentava assim, uma moça grande, corpulenta, aparentava ter lá os seus 30, 35 anos, mais ou menos. E aí ela estava lá na portaria da empresa, e na hora que eu estava passando assim, ela deu aquele pulo assim para dentro da rua. Eu levei um susto, aí distraído ali, rezando, ela estava assim atrás de um monte, para chamar a atenção ali, perguntando se ela ia para a de campo. Aí parei o carro assim na frente do ônibus, falei que estava indo para a rua, assim, ela vem correndo de carona. Aí entrou dentro do carro e eu estava com o texto na mão. E aí ela entrou dentro do carro e a gente veio conversando pelo caminho. E aí ela me perguntou se eu ia no carnaval, ela nunca estava com o texto na mão. E aí eu falei para ela, a minha experiência, eu fui no carnaval eu nunca gostei de sair à noite, sabe? Eu tive essa graça de Deus. Nunca gostei de sair à noite. Eu saio muito à noite para pregar a palavra de Deus, mas eu nunca saí da minha casa para ir no bairro quando era jovem. Não, nunca gostei. O sono me faz uma falta tremenda, mas dói muito. Vocês não têm noção do que eu vou animar a perder uma noite de sono. Então, aí eu comecei, falei, fico dando para ela. Ela perguntou se eu era casado, aquela coisa toda. Aí eu falei para ela, ela ficou ali assim, e aí eu aproveitei a oportunidade para dar para ela uma evangelizada, né? Falar do amor de Deus para ela. Falei que eu era uma pessoa extremamente feliz, realizado no meu casamento. Eu nunca, assim, fui 2 vezes quando estava namorando. Minha esposa, ela ia no carnaval com os irmãos e as irmãs dela. Então, eu estava fazendo uma média, né? Aí eu fui no carnaval 2 vezes, já participava.
caminhada. Mas assim, quando eu cheguei lá no meio, santo, eu falei, meu Deus do céu, eu lembrando da minha cama, eu falei, não troco por isso aqui de jeito nenhum. Graças a Deus, nesse ponto eu fui muito privilegiado por Deus. Mas aí, conversando com essa moça, eu fui percebendo o vazio do coração dela. Ela não vou falar que ela entrou em pranto de choro, mas às vezes eu percebi os olhos delas lá gaguejando diante do que eu continuei para ela. Eu falava para ela que nós precisamos fazer essa experiência do amor de Deus que preenche a nossa vida de sentido. Eu falava para ela que os nossos jovens estão se perdendo nas drogas, estão se perdendo no alcoolismo. Isso tem sido um problema muito sério. Nós tivemos aí essa semana, vocês devem ter ouvido falar na rádio, um jovem de 24 anos se suicidou. A gente está vendo um índice de suicídio no meio da juventude imenso. Então, tudo isso, irmãos, se resume na carência, na falta da experiência do amor de Deus. E vai dizer o documento de Aparecida que preenche a nossa vida de sentido, preenche a nossa vida de sentido, a experiência com o amor de Deus. Como que nós fazemos essa experiência de Deus? Como que nós experimentamos de maneira concreta o amor de Deus? Ouvindo a sua palavra. A palavra de Deus, aliás, a Bíblia é uma carta de amor de Deus para cada um de nós. Olha bem, quando nós lemos aqui, às vezes a gente fica atento ao pregador, mas acaba esquecendo a palavra, né? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou. Eu falo, isso é um palavrão. Isso aqui é um palavrão. Mas às vezes isso passa batido no nosso coração. Nós não ouvimos, nós não assimilamos, não tomamos posse para nós, para mim. E Deus está falando comigo na palavra. São Paulo, em uma outra passagem, quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer assim: nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem as tribulações, nem as angústias, nada poderá nos separar do amor de Deus. Até quando nós pecamos, até quando nós viramos as nossas costas para Jesus, porque nós fazemos tudo isso, nós somos muito ingratos, Senhor. Verdade ou não é? Ou aqui dentro da igreja todo mundo santinho, já está todo mundo preparadíssimo para ir para o céu. Não, nós somos seres humanos, e onde tem ser humano, o Padre Paulo falava muito isso lá em Pratos, lá em 2, onde tem ser humano tem problema, onde tem ser humano tem confusão, onde tem ser humano tem, aliás, buscas. Mas Deus, com o seu amor infinito, trabalha o nosso coração. Deus, com sua misericórdia infinita, toca o nosso coração, cura o nosso coração, sara o nosso coração, para que nós possamos nos voltar para Ele e nos voltarmos para os irmãos. Nós vivemos hoje numa sociedade muito competitiva, às vezes até dentro da igreja mesmo. Tá vendo? Meu grupo de oração tem mais gente que o grupo de oração do fulano lá, tá vendo? Você está sabendo que amanhã lá no Barroso tem muita gente que o rebanhão lá de Deus. O que é isso? A gente sabe que um espírito de competição muitas vezes reina no nosso coração. Competição no trabalho, competição às vezes até dentro de casa. Não é verdade? Então, meus irmãos, o amor de Deus, ele vem curando os nossos corações, vem abrindo, vem rasgando o nosso coração, nos curando, nos libertando, nos fazendo pessoas mais dóceis, mais amáveis, mais próximas uns dos outros. O amor de Deus me aproxima do irmão, o amor de Deus me direciona, me empurra, me impulsiona para a presença dos irmãos. A comunidade dos primeiros cristãos
lá no livro dos Atos dos Apóstolos, vai dizer que eles tinham pão, que eles partiam o pão nas casas, que eles rezavam juntos, que eles evangelizavam juntos, que eles viviam unidos, e chamava a atenção de tal forma que quem estava do lado de fora exclamava: vejam como eles se amam, vejam como eles se amam. Sabe, meus irmãos, eu tenho dito isso por onde eu tenho passado. Nós precisamos aprender novamente a viver em comunidade. Nós precisamos, meus irmãos, a deixar o amor de Deus fluir em nossa vida de tal forma, a deixar cair por terra o egoísmo, a indiferença, para que o mundo creia, para que aqueles que estão lá fora, que a gente tanto deseja, quantos de nós estamos aí rezando, usar, mais usar, fazendo penitência, comungando a intenção, eu queria que meu filho estivesse aqui, eu queria que meu pai estivesse aqui, eu queria que a minha mãe estivesse aqui, eu queria que o meu irmão estivesse aqui, eu queria que o meu tio estivesse aqui, eu queria que meus filhos estivessem aqui. Meus irmãos, quando eles perceberem que o amor de Deus está verdadeiramente reinando no nosso coração, sendo vivenciado entre nós, eles também vão querer experimentar essa graça, experimentar o amor de Deus. Então, o irmãozinho da direita e da esquerda, ele fala para ele assim: é hora de despertar desse sono, é hora de recobrar o amor, é hora de sacudir a poeira do coração e deixá-lo ser inundado pelo amor de Deus. Vamos ficar de pé. E nós vamos rezar um pouquinho, pedindo ao Senhor a sua graça, pedindo ao Senhor que venha derramar sobre nós esse amor. Eu fui conversar com um irmão nosso, também no início deste ano, um irmão fervoroso, um irmão muito dado na missão em nossa diocese, e ele teve um problema com outro irmão de caminhada e se afastou do grupo de oração. E aí eu me coloquei em oração, algumas pessoas me ligando, pedindo: faz um encontro do irmão, vai rezar pelo irmão, vai conversar com o irmão. E aí, quando eu me colocava em oração, o Senhor me dava a visualização de um corpo da Bahia. O corpo da Bahia, por fora ele tem uma casca dura, precisa de um martelo, precisa bater com força no chão, uma pedra para quebrar. Mas por dentro ele tem uma água que faz muito bem para a saúde, hidrata o nosso corpo. Sem contar também a fibra do corpo ali por dentro, Deus me dava essa visualização, e com essa visualização então eu fui encontrar com esse irmão, e nós conversamos por um período de mais ou menos umas 4 horas comigo, e durou a nossa conversa. Esse irmão me acolheu na casa dele enquanto nós estávamos sentados no sofá da casa dele, e ele fazendo as ponderações, eu também fazendo as ponderações, mas ele estava realmente com o coração vazio do corpo. Eu não conseguia entrar no coração dele, e a gente foi conversando, mostrando-lhe as diferenças, e o irmão estava irredutível. E aí, ele me chamou para ir
aí eu peguei o Evangelho de João, no capítulo 12, que fala daquele jantar de Jesus em Betânia. Se Jesus estava lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, eu não sei, não me recordo agora. Eu sei que quando Jesus estava sentado à mesa, Maria pegou um vidro de perfume e ungiu os pés de Jesus, a dizer a palavra. E depois ela enxugou os pés de Jesus. E ali a palavra diz que o perfume era de nardo puro, era o melhor perfume que existia naquela época, e incendiou a casa inteira com o cheiro, a ponto de Judas ficar incomodado. Judas falou assim: mas que negócio é esse? Nós podíamos pegar esse perfume caríssimo ali, em vez de estar lavando os pés de Jesus aí, podia vender, arrecadar um troco, pão, pegar o dinheiro e dar para os pobres. A palavra diz que o apóstolo João vai dizer assim: Judas falou isso não porque ele gostava dos pobres, mas porque ele tomava conta da bolsa do dinheiro e ele roubava. A palavra desse jeito. Você pode pegar lá logo os primeiros versículos do capítulo 12 de João. João vai dizer que ele roubava o dinheiro da bolsa. Aí eu fiquei pensando assim: por que Jesus viveu como um ladrão? Imagina que eu coração, se eu começar a passar lá no da caixinha lá, qual vai ser a reação do coordenador, dos demais irmãos? O que vai acontecer? Não que a gente vai permitir, mas eu fiquei pensando, e ali eu fui mostrando para o irmão, sabe? A atitude de Jesus diante daquela situação. Depois eu passei no capítulo 13, aonde Jesus lavou os pés dos discípulos e falou para eles assim depois: vocês estão vendo o que eu fiz? Vocês estão falando aí, eu sou o seu Senhor e seu Mestre, e fala bem que eu sou. E se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vocês também devem fazer a mesma coisa uns com os outros. E aí eu fui passando a palavra de Deus ali e fui terminar lá no capítulo 20, no último capítulo do Evangelho de João, que vai falar daquela experiência de Pedro com Jesus. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, depois ele foi pescar, voltou para a vida velha. Jesus então foi lá atrás deles, chegou lá e falou para eles assim: amigos, vocês têm alguma coisa para comer? Ou seja, depois de tudo que aconteceu com Jesus, Jesus podia ter chegado lá na praia e lavado a cara de Pedro, colocado o dedo em risco no nariz dele, falando: seu Pedrão, eu estou decepcionado com você, estou muito decepcionado com você. No momento em que eu mais precisei de você, você me negou, você falou que não me conhecia. Que coisa feia. Agora eu vim aqui para nós acertar as contas. Não, Jesus chegou lá e chamou: amigos, vocês têm aqui alguma coisa para a gente comer? Ou seja, Jesus deu para eles a oportunidade de servir novamente. E aí diz a palavra que eles não reconheceram Jesus, mas mesmo não reconhecendo Jesus falou para eles assim: vocês podem lançar as redes aí do lado direito, vocês vão pegar. E eles obedeceram a palavra do discurso, mas porque lá atrás Jesus havia chamado eles de amigos. Ou seja, Jesus não desistiu dos apóstolos, mesmo quando eles negaram Jesus. E é aqui que eu quero entrar com vocês, para a gente rezar. Deus não desistiu. Deus nos ama profundamente e Ele jamais vai desistir de cada um de nós. Tanto que depois de tudo que aconteceu, Jesus chamou Pedro à parte ali e perguntou para ele 3 vezes:
Pedro, tu me ama mais do que estes? E Pedro respondeu a Jesus: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Meu irmão e irmã, nós que estamos aqui na igreja nesta noite, neste reunião, nós não somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Deus não desistiu dos nossos irmãos que estão lá fora, que estão perdidos, que desistiram da vida, que desistiram de lutar para sair dos vícios. Tem muita gente, tem muitos irmãos nossos aí desistindo de suas próprias vidas. Eu quero dizer para você: Deus não desistiu de você, Deus conta com você. Por isso Ele te trouxe aqui nesta noite, para mais uma vez levar você a essa experiência profunda do seu amor. E Ele está perguntando para cada um de nós nesta noite: você me ama mais do que aqueles que estão lá no mundão? Mais do que aqueles que você deixou da sua casa? Mais do que da sua família? A resposta agora é com cada um de nós. Eu peço, eu insisto com vocês, vamos ficar de pé e vai falando isso para o Senhor. Senhor, eu estou. Senhor, pode contar comigo. O Senhor não desistiu de mim. Eu também, Jesus, não vou desistir de você. Eu também não vou desistir do Senhor, porque o Senhor me ama profundamente. Pode contar comigo, Senhor, lá na minha casa, lá no meu ambiente de trabalho. Sim, Senhor, nesta coordenação diocesana, o Senhor pode contar comigo. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Tu sabes, Senhor, o quanto eu tenho feito para experimentar o teu amor e fazer a tua vontade em tudo na minha vida. Mas nesta noite, Jesus, eu reconheço a minha necessidade. Eu reconheço, Senhor, que o meu coração necessita uma vez mais ser mergulhado no teu amor, ser mergulhado, Senhor, na tua misericórdia, para que o meu coração seja desperto, para que o meu coração, Senhor, permaneça atento, para que o meu coração permaneça, Senhor, vigilante às necessidades do meu irmão. Por isso, Senhor, eu te peço nesta noite, vem derramando sobre mim o teu amor misericordioso, vem derramando sobre mim, Senhor, a tua presença amorosa. Eu estou aqui, Senhor, como um filho que quer receber o teu abraço, um filho que quer receber, Senhor, que quer ser olhado por ti, que quer ser acariciado pelas tuas mãos misericordiosas. Eis-me aqui, Jesus. O Senhor me escolheu, o Senhor me predestinou, o Senhor me abençoou com toda a bênção em Jesus Cristo. Eu estou aqui nesta noite, Jesus, para experimentar uma vez mais o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Por isso eu estou escancarando o meu coração, Senhor. Por isso, Senhor, eu estou escancarando a minha vida para ti. Sim, muitas vezes, Senhor, eu chego na tua presença desgastado. Sim, Senhor, vazio, com muitos problemas, fatigado, Senhor, das lutas, fatigado, Senhor, das lutas cotidianas, fatigado, Senhor, dos problemas, das tribulações. Muitas vezes, Senhor, eu
A palavra de Deus vai dizer isso, João 3,16. Como efeito de tal modo Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O coração misericordioso de Jesus, traspassado pela lança, jorrou sangue e água. Essa chuva que cai fora desse momento é a chuva de graça, é a água do lado do coração de Jesus sendo derramada sobre os nossos corações, nos lavando, nos purificando, nos redimindo. É o amor de Deus sendo derramado em nossos corações. Bendito seja o nome de Deus. Agradeça a Deus pela sua presença. Nós somos escolhidos, nós somos filhos amados. Obrigado, Pai, por este sinal da tua presença, da tua bondade, do teu amor. Nós te amamos, Senhor, nós te damos graças, nós queremos nesse momento, Senhor, com o nosso coração pleno do teu amor, render ao Senhor o nosso louvor, a nossa alegria, a nossa gratidão. Bendito, Pai, seja o teu nome. Nós te amamos, Jesus. Amém. Quem te ama, como ele. Quem te ama, como ele. Corre pra luz, essa aqui é a grande prova. Ninguém te ama como ele. Ninguém te ama como ele. Ninguém te ama como ele. Corre pra luz, foi contigo que eu te amo. Ninguém te ama como ele. Uma salva de palmas para Jesus. Agora você vai virar para esse irmãozinho da direita da esquerda e fazer o mesmo que você fez no início da pregação. Dá um abraço nele, cheio do amor de Deus. Fala para ele: Deus não desistiu de você. Ele te ama, Ele está contigo, Ele te escolheu. Você é filho e filha amada de Deus. Irmãos, pessoal, só um aviso agora. Lá embaixo está funcionando uma lanchonete. Lá embaixo. Vocês vão descer aqui pela esquerda, aqui à esquerda. E lá embaixo na janelinha está vendendo cachorro quente, batata frita, refrigerante, água e paçoca. Tá bom? Vocês vão lá comprar para encher a pança. Eu vou lá, porque nós estamos com fome. Daqui a pouco a gente retorna. Quando acontecer a música, a gente volta com a adoração, tá bom? Daqui a pouco vai ter adoração aqui. Rebanhão de Carnaval acontecendo aqui na igreja de Nossa Aparecida, dia 18, 19 e 20. Ó, 18, 19 e 20. 21 de fevereiro de 19 e 22 horas, hein? Da sede de São João del Rei. Todos bem-vindos, hein? Bom demais, hein, pessoal? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos então ao Rebanhão de Carnaval 2023. Desperta, tu que dormes, levanta-te, Deus mortos, Deus te iluminará sempre. Talvez nem todo mundo consiga descer ali, né, para fazer o lanche. Quem quiser, a gente olha que cara de chique, não tem um esquema de delivery aqui. Vocês façam o pedido para a Franciele, ela vai mandar uma mensagem para a gente lá embaixo e a gente vai trazer aqui, ok? Quem quiser, então, a gente está vendendo cachorro quente,
Franciele e os entregadores vão vir trazer aqui, ok? Tá bom. Oi, Emílio. E aí? Tô aqui com o Emílio aqui ao vivo aqui, gente. Vou chamar aqui o Emílio aqui rapidinho. Boa noite, Emílio. Boa noite, Ian. Boa noite, pessoal. Só passar uma mensagem aqui pro pessoal que está iniciando o carnaval hoje. Passa pro pessoal até que dia que vai. O senhor já ficar sabendo aí. Isso aí, pessoal. Nós estamos começando, com a graça de Deus, mais um rebanhão aqui na cidade de Barroso. Todo ano a gente tem esse encontro tradicional aqui da Renovação Carismática Católica. Fica o convite para você participar com a gente aí. A gente tem um rebanhão hoje, amanhã, segunda e terça-feira, todos os dias a partir das 19 horas aqui na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Então a gente tem muita alegria aqui, muito louvor, muita graça de Deus, pregação da palavra, um momento muito especial para nós. Fica o convite para você vir e participar com a sua família aqui de um carnaval diferente, de uma alegria intensa na presença de Deus. E tem batatinha frita, tem cachorro quente, né? Tem também a nossa lanchonete aqui e tem a alegria de Deus que contagia as nossas vidas aqui. Fica o convite para você participar com a sua família aqui conosco. Venha participar, gente. Bacana demais. Nunca é tarde para buscar Jesus, né? Quanto mais buscar Jesus, mais perto da salvação. Passa a Bíblia. A gente vai estar encerrando a live aqui. Depois vai ter continuação hoje aqui. Agora 21 horas e 2 minutos. Depois vai ter a adoração. Encerra às 22 horas. Vou chamar a minha mãe aqui. Eu ainda chamo a minha mãe aqui. Chama minha mãe rapidinho aqui. Ela que a senhora é coordenadora. Grupo de oração não, porque a senhora é o quê? É só serva mesmo. Porque minha mãe, Regina Sandin, que é serva aqui do grupo de oração. Grupo de oração. Nossa, só que foi quem fundou? Foi? Não, foi na época do Zé Alexandre. Lá vai fazer 25 anos no ano que vem. 25 anos. O grupo Satisfate. E aqui acontece toda terça o grupo semeador. Toda terça, toda né? terça. Às 7 horas, né? 7 horas. E lá no Bandeirante é todas quarta-feira, às 20 horas que está sendo agora, porque sempre está tendo eventos na igreja, aí a gente tem que esperar o evento terminar, ou missa, grito, seja o que for que tiver, a gente espera terminar para começar. É no salão paroquial. No salão paroquial. Nessa quarta não vai ter por causa de ser quarta-feira de cinzas. Então o pessoal está muito cansado, aí não vai ter. Aí, na outra quarta, dia 29, a gente vai voltar com o grupo de oração. Mas temos 4 dias bonitos. Hoje, amanhã, segunda e terça aqui, ué, um louvorzão. Daqui a pouco nós vamos ter, depois do intervalo, nós vamos ter adoração, depois a gente vai ter um louvorzão. Todos estão convidados, independente seja quem for, tá? Que movimento você tiver, participando, não precisa estar frequentando o grupo para vir aqui no Rebanhão. Todos estão convidados, tá bom? Então tá, gente, aí ó. O convite. E o convite, o grupo semeador aqui na terça, o grupo de Fátima na quarta, tá tendo geração assim na praia? Não, na praia a gente não voltou depois da pandemia, a gente ainda não voltou. Tá? Mas a gente tem projetos, sim. Vamos ver com o coordenador da cidade, que é o Emílio, e esse que acabou de pregar agora é o coordenador da Diocese, ele é de Dores de Campo da Diocese. Você está chamando aqui como é que chama? Ronimar. Nós conversou com o Emílio, que é o coordenador aqui de Barroso, né? Tá. Não, o Emílio é de Barroso. Tá. Aí o Ronimar é da Diocese. Aí todos estão convidados, viu, gente? Agora está no intervalo, tá vendendo lanche. Então, vocês não precisam sair daqui longe de comprar lanche, não. Aqui vai vender lanche, tá bom? Beleza, tá Tchau. bom. Deus abençoe. Vou chamar o Ronimar aqui. Vou chamar o Ronimar, o coordenador diocesano. Ronimar, tudo jóia? Deixa aqui rapidinho aqui, ó. Boa noite, Ronimar. Boa noite. Nós estamos aqui ao vivo, aqui, coordenador diocesano aqui da toda Campo das Vertentes, né? Da Renovação Carismática Católica. Diocese São João del Rei. Diocese São João del Rei, né? Que teve que fazer uma linda pregação para todas as pessoas que estão ouvindo com a gente, a quem está ouvindo agora, quem vai ver depois. Vai passando mais uma mensagem aí para todo o público aí, que possa estar acompanhando, não só aqui em Barroso, mas em todos os lugares que está acontecendo, né? O rebanhão, né? Primeiramente, boa noite, Jean.
Boa noite, irmãos e irmãs que nos acompanham aí pela TVV Barroso. É uma alegria estar com vocês aqui na cidade de Barroso. E aproveito a oportunidade, para saudar a todos os irmãos aí da Diocese de São João del Rei. É uma alegria imensa estar com vocês aqui. Então, Jean, lembrando aqui, o nosso chamado, a Renovação Carismática Católica, ela foi suscitada por Deus, pelo Espírito Santo dentro da igreja, para evangelizar com renovado ardor missionário, a partir da experiência de batismo do Espírito Santo, para fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os povos. Essa é a nossa missão dentro da igreja, lembrar a igreja sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, e assim evangelizando com os nossos grupos de oração, dos empreendedores aqui em Barroso, em Luz de Campo, em toda a diocese. Nós somos mais de 70 grupos de oração, levando a palavra de Deus, anunciando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse período do carnaval também acontecem os rebanhões. Não acontecem em todas as paróquias, mas no caso aqui em Barroso, Dores de Campos, São João del Rei, Lavras, Lagoa Dourada, está acontecendo no período do carnaval, os retiros, os rebanhões, que são esses momentos fortes de evangelização para aquelas pessoas que querem fazer uma experiência de Deus, uma experiência diferente, experimentar mesmo a presença de Deus, que muda, que transforma a nossa vida, e que dá sentido pleno à nossa existência. Então, nesse período de carnaval, todos os servos aí da Renovação Carismática Católica fazem esses retiros, esses rebanhões, no sentido de evangelizar, de levar o povo de Deus a essa experiência do batismo do Espírito Santo, a experiência do amor de Deus, que muda, que transforma a nossa vida. Então tá bom demais. O Patrícia aí, Jean. Boa noite, Patrícia Ferreira, com a gente ao vivo, da loja Canto em Canto, com a gente ao vivo. Ela aqui também é ministra da Eucaristia, A Islan Silva, Cidinha Ruth, todo o pessoal que está acompanhando aqui ao vivo, Júlia Souza, todo o pessoal que vai ouvir a gente e depois, tá? Então não perca o rebanhão de carnaval. Hoje vai ter adoração, que já vai ser exposto daqui a pouco. E não deixe, quem não veio hoje, melhor vir aqui. Fica aí o convite, se você não pode estar presente aqui na igreja, permaneça aí com a gente, vai ser transmitido a adoração ao Santíssimo Sacramento, um momento onde nós vamos estar aos pés do Senhor Jesus, para que Ele possa cuidar de nós, cuidar do nosso coração, cuidar da nossa vida, cuidar de nós assim, de uma forma muito próxima, presente mesmo. Boa noite. Valeu, até daqui a pouco. Eu que agradeço a todos. É isso aí, gente. Então, quem puder vir, vem, compareça aqui no Rebanhão do Senhor. Daqui a pouco vai ter adoração. Você acompanha com a gente ao vivo. A gente vai dar uma pausa aqui, depois a gente volta ao vivo. Adoração ao Senhor Jesus. 21h09. Adoração que costuma durar geralmente até às 22 horas, tá bom, gente? Até às 22 horas. Um abraço a todos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Deus no comando sempre. A minha alma glorifica o Senhor, que trilha meus caminhos. Meu espírito exulta de alegria em Deus, nosso Salvador. Diante de Jesus, todo joelho se dobrará. Diante de Jesus, toda língua irá falar. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Deus e nosso Rei. Obrigado, Senhor, por tudo, mais essa noite. Que todos que estão assistindo ao vivo possam receber em Jesus em suas casas. Amém? Daqui a pouco a gente volta. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Ainda que andemos pelo vale das sombras da morte, nenhum mal temeremos, pois o Senhor está conosco. Pois Ele mesmo disse: não tenhais medo, estarei com vocês até o final dos tempos. Deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus entrar no seu coração. Ele é o início, o meio e o fim, o alfa e o ômega. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Um abraço a todos, Deus no comando.